Marty, are you okay? Marty! Are you choking? I'm an emergency responder. May I help you? All right, take these. Dermot, do you need help? Hey, Kevin, are you all right? Jimmy, come here quick! Susie, go call for help. My neighbor just collapsed. Can you please send someone over? My name is Eileen. I'm an emergency responder. May I help you? Are you okay? Emergências médicas e acidentes acontecem todos os dias. Hey, Susie, can you call for help? Bring a first aid kit. Kevin, it's Steve. Em casa, no trânsito, no trabalho e nos momentos de lazer. Inevitavelmente, eles fazem parte da vida. Geralmente, a primeira pessoa a prestar ajuda é um amigo, um colega de trabalho ou um pedestre, alguém como você. Ninguém pode garantir que tudo terminará bem, mas quando você, como socorrista de emergência, aplica alguns conhecimentos e habilidades básicas, faz tudo o que é razoavelmente possível para favorecer o paciente. Você aprende estas habilidades básicas nos cursos Emergency First Response Primary Care, RCP, e Secondary Care, Primeiros Socorros. O curso de assistência primária, RCP, o prepara para auxiliar pacientes em emergências que oferecem risco de morte, e você aprende as mesmas prioridades de assistência de emergência usadas por profissionais da área médica. O curso de assistência secundária, Primeiros Socorros, o prepara para ajudar em emergências médicas sem risco imediato de morte e se desenvolve a partir do que você aprendeu no curso de assistência primária. Os cursos Emergency First Response Primary Care, RCP, e Secondary Care, Primeiros Socorros, seguem as considerações e os protocolos de emergência desenvolvidos pelos vários membros do ILCOR, The International Liaison Committee on Resuscitation. Embora os cursos Emergency First Response tenham caráter internacional, podem existir variações regionais nas técnicas, procedimentos de primeiros socorros, terminologia, requisitos e sequência do curso. Seu instrutor o orientará a respeito disso. No curso de assistência primária, RCP, você aprende 9 habilidades essenciais que se interligam quando você ajuda alguém em uma emergência que oferece risco de morte. São elas: primeira habilidade, avaliação da situação. Segunda habilidade, utilização de barreiras de proteção. Terceira habilidade, avaliação primária. Quarta habilidade, RCP, compressões torácicas. Quinta habilidade, RCP, compressões torácicas combinadas com ventilações de socorro. Sexta habilidade, estabelecer controle de hemorragia grave. Sétima habilidade, estabelecer controle de choque. Oitava habilidade, estabelecer controle de lesão da medula espinhal. E nona habilidade, adulto consciente e inconsciente engasgado. Você também poderá aprender outras habilidades opcionais de assistência primária, tais como o uso de desfibrilador externo automático e o uso de oxigênio de emergência. No curso de assistência secundária, Primeiros Socorros, você aprende o que fazer quando o Serviço Médico de Emergência, SME, for demorar ou não estiver disponível. As habilidades deste curso incluem: primeira habilidade, avaliação de lesões. Segunda habilidade, avaliação de enfermidades. Terceira habilidade, bandagens. E quarta habilidade, talas para luxações e fraturas. Este vídeo cobre as habilidades para ambos os cursos. Após assistir às habilidades demonstradas no vídeo, seu instrutor o fará praticá-las. Assim que aprender a execução e a sequência das habilidades, você as praticará em situações simuladas de emergência. Isto o ensina a adaptar em emergências reais as habilidades aprendidas. Are you okay?
Surge uma emergência médica. Como socorrista de emergência, você sabe que se prestar auxílio você pode salvar ou restabelecer a vida de um paciente, reduzir o tempo de recuperação, ou pode fazer a diferença entre um paciente apresentar sequelas temporárias ou permanentes. Ainda assim, as pessoas às vezes hesitam em ajudar, mesmo aquelas com treinamento em RCP e em primeiros socorros. Elas podem sentir ansiedade ou culpa com relação à situação. Às vezes elas temem fazer algo errado, ou seja, não serem perfeitas ou piorar o estado de uma pessoa. Em algumas sociedades, as pessoas temem ser processadas caso a situação não termine bem. E há também o medo de doenças contagiosas. Como socorrista de emergência, saiba que nada disso deve impedi-lo de prestar ajuda em uma emergência real. Vejamos por quê. Primeiramente, há o medo de infecção. Você pode hesitar pelo medo de ser infectado pela pessoa a quem está socorrendo. A preocupação é válida, mas lembre-se de que seu treinamento inclui o uso de barreiras de proteção para minimizar este risco. Com o uso de barreiras, é improvável contrair qualquer doença ou infecção de quem você ajudar. Em segundo lugar, concentre-se em ajudar, não na perfeição. Você deseja fazer o melhor que puder, mas é improvável que um pequeno erro machuque ou mate um paciente. As pessoas tendem a hesitar em uma emergência real quando tentam agir com perfeição. Não hesite, preste ajuda. Lembre-se, um auxílio adequado prestado é melhor do que um auxílio perfeito não prestado. Terceiro, aprenda a confiar no seu treinamento. Nas situações simuladas, você descobrirá que o que pensa ter esquecido volta à sua memória quando presta ajuda. No início, as coisas parecem desajeitadas, mas de repente você acha o caminho, como voltar a andar de bicicleta depois de vários anos. Confie no seu treinamento em uma emergência real. Em quarto lugar, seja decidido e haja. Geralmente há mais de uma maneira correta de lidar com uma situação. As circunstâncias nem sempre apontam exatamente para o que fazer, então comece a ajudar imediatamente. Para ajudá-lo a ser decidido e a agir, a Emergency First Response desenvolveu um guia rápido para lembrá-lo das etapas importantes ao socorrer alguém. O guia Emergency Care at a Glance lhe fornece orientações abrangentes sobre assistência primária e secundária. Este é um item indispensável no seu kit de primeiros socorros. Em quinto lugar, você pode estar preocupado sobre sua responsabilidade ao ajudar alguém em necessidade e hesitar por medo de ser processado. Em geral, isso não deve impedi-lo de prestar assistência de emergência. Muitos países têm leis do bom samaritano, as quais assumem que, como um leigo ajudando outra pessoa, você não pode ser processado com sucesso caso tudo não termine bem com o paciente. Seu treinamento neste curso lhe mostrará como prestar ajuda dentro da proteção dessas leis. As leis do bom samaritano geralmente o protegerão se você prestar ajuda dentro dos limites do seu treinamento como socorrista de emergência, pedir permissão para ajudar, agir de boa-fé, não for irresponsável ou negligente, agir como uma pessoa razoavelmente prudente agiria e não abandonar o paciente após começar a prestar assistência, exceto para se proteger de algum perigo iminente. Por último, não se preocupe em piorar o estado de uma pessoa. A emergência médica mais grave é quando um paciente está inconsciente e não respira normalmente. Às vezes, as pessoas hesitam em ajudar tal paciente por medo de piorar a situação. Como socorrista de emergência, saiba que não há como piorar o estado de tal pessoa. Uma pessoa inconsciente e que não respira normalmente já se encontra no pior estado de saúde possível. Hey, I need some help here. Novamente, lembre-se de que você não pode piorar o estado dela, mas pode ser capaz de ajudá-la. Call for help and bring an AED. He's not breathing. Não tenha medo de administrar ventilações de socorro e compressões torácicas. Confie no seu treinamento. Relaxe por um instante, pense no que aprendeu e então comece a ajudar. A RCP, reanimação cardiopulmonar, ajuda a oxigenar o corpo quando o coração para de bater. Se a RCP começar cedo o suficiente e a ajuda profissional chegar logo, pode ser possível restabelecer o batimento cardíaco do paciente.
Geralmente, a RCP não restabelece o batimento cardíaco, mas prolonga o período em que isso é possível de ser realizado. Todd, it's Richard. A RCP não garante que o coração do paciente voltará a bater. E, de fato, na maioria das vezes ele não volta a bater, mesmo com a RCP. Por isso, nunca é possível saber se prestar RCP ou qualquer outro tipo de assistência fará a diferença a menos que você preste ajuda. Se prestar RCP e o coração do paciente não voltar a bater quando os profissionais de emergência chegarem, saiba que você fez o possível. Mas se você poderia tê-la prestado e não o fez, é provável que passe o resto de sua vida imaginando se ajudar teria feito a diferença. Confie no seu treinamento e ajude. Lembre-se, um auxílio adequado prestado é melhor do que um auxílio perfeito não prestado. Durante este curso, não se intimide. Certamente você cometerá erros ao longo do curso, como parte normal do aprendizado. Quando cometer um engano, faça os ajustes e tente novamente. Você terá bastante tempo para praticar, ganhar confiança e se preparar para ajudar alguém em uma emergência. Além disso, divirta-se. Dada a seriedade do que está aprendendo, isso pode até soar estranho, mas você aprende mais e com mais rapidez quando se diverte durante o aprendizado. Descontraia-se. A capacidade de usar uma habilidade com eficiência diminui quando você não a pratica por algum tempo, mas relembrá-la é muito mais fácil do que quando você a aprendeu pela primeira vez. Quanto mais recentemente você praticou uma habilidade, mais fácil de relembrá-la, e o mesmo vale para suas habilidades de socorrista. Esperamos que você não precise usá-las em emergências reais, mas pratique-as para mantê-las frescas. Vejamos como. Primeiro, assista periodicamente a este vídeo para relembrar as etapas e as informações das habilidades. Depois, pratique situações simuladas com outros socorristas de emergência, em sua família ou entre seus amigos. Pratique um pouco de RCP. Se não possuir um manequim para RCP, use uma bolsa com enchimento ou mesmo um travesseiro. Porém, jamais pratique as compressões torácicas da RCP em uma pessoa, pois isso pode interferir no ritmo cardíaco normal. Por fim, atualize suas habilidades com um instrutor no curso Emergency First Response Primary Care and Secondary Care Refresher, no mínimo a cada 1 ou 2 anos. Ao concluir a atualização, você recebe uma nova carteirinha de conclusão do programa Emergency First Response. Quando reconhece uma emergência com risco potencial de morte, você precisa prestar auxílio com os 3 primeiros elos da cadeia da sobrevivência. O primeiro elo é o rápido reconhecimento da emergência e acionamento de ajuda. O segundo elo representa a rápida administração de RCP. O terceiro elo é a rápida desfibrilação. E o quarto elo, a rápida assistência e monitoramento profissional, relaciona-se aos profissionais da área médica. Em uma emergência potencialmente fatal, a rápida assistência profissional é muito importante. Quanto mais cedo os profissionais chegarem, melhores as perspectivas para o paciente. O socorrista não substitui a assistência médica profissional. Seu papel na cadeia da sobrevivência é acionar a ajuda médica de emergência e auxiliar o paciente até a chegada dos profissionais. Acionar o SME é tão importante que, na maioria das vezes, se estiver sozinho e sem ninguém para acioná-lo no seu lugar, você deve ligar primeiro para o SME e depois auxiliar o paciente. Uma exceção a essa regra é se o paciente for uma criança ou um adulto que tenha sofrido afogamento. Nestes casos, você presta RCP por um curto período, particularmente ventilações de socorro, e então aciona o SME. Esta é a abordagem de cuidar primeiro. A definição de prestar RCP por um curto período difere entre as várias entidades de reanimação. Algumas definem curto período como prestar 1 minuto de assistência, outras como 2 minutos. Seu instrutor irá orientá-lo.
Com o SME a caminho, os cuidados que você presta aumentam as chances da assistência avançada ajudar o paciente. Seu treinamento neste curso se baseia em lidar com emergências onde exista um sistema médico de emergência por perto. Em áreas não cobertas pelo SME, você deve continuar seus estudos com treinamento mais avançado em primeiros socorros. Prestar assistência de emergência pode ser muito estressante. Após o incidente ser controlado pelos profissionais de emergência, é hora de cuidar de si mesmo. Você pode querer conversar com um amigo ou com um familiar, já que a situação pode lhe causar inquietação, especialmente se o resultado foi negativo para o paciente. Still, I feel like I let him down. I mean, what about his family? I feel like I let them down too. Converse com alguém, até mesmo com um profissional da área médica, se necessário, mas lembre-se de que seu treinamento apenas aumenta as chances daqueles a quem você ajuda. Nada de promessas nem garantias de milagres médicos. Qualquer que seja o resultado, sinta-se bem por ter oferecido ajuda. All right. Maybe you're right. Maybe doing something is better. Antes de auxiliar alguém, é importante pedir permissão para ajudar. Você faz isso com a declaração do socorrista. Okay, I'm an emergency responder. May I help you? Please. Você simplesmente diz: "Olá, meu nome é..." seu nome. "Sou um socorrista de emergência. Posso ajudá-lo?" É importante obter a permissão do paciente caso ele esteja alerta e consciente. Se ele estiver inconsciente, faça a declaração do socorrista assim mesmo. Hello? My name is Christopher. I'm an emergency responder. May I help you? Are you okay? Are you okay? Quando o paciente não é capaz de responder, a maioria das leis assume permissão implícita, ou seja, em uma situação grave, a lei assume que ele provavelmente desejaria ajuda. I have an emergency. I have a As man leis down. variam de região para região. Okay, thanks. Cheque as que se aplicam a você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se um adulto recusar a sua ajuda, não o force a aceitá-la. Converse com a pessoa, enfatize a necessidade de assistência e monitore-a sem prestar ajuda de fato, mas, dependendo da situação, você acionaria o SME neste momento. Como os profissionais da área médica sabem do que tratar primeiro quando socorrem alguém? Eles usam um ciclo de assistência para sequenciar o tratamento e monitorar a condição médica do paciente. Por meio da palavra de memorização ABCAV, o ciclo de assistência aponta para um caminho de prioridades de assistência de emergência, e você saberá o que fazer quando alguém com um ferimento ou doença potencialmente fatal precisar da sua ajuda. Você praticará o uso do ABCAV num ciclo de assistência conforme aprende as habilidades deste curso. O significado do ABCAV é o seguinte: dentro da porção AB, o A indica para avaliar as vias aéreas. Basicamente, o A o lembra para avaliar se as vias aéreas do paciente estão abertas. Ainda dentro da porção AB, o B indica para buscar pela respiração normal. Esta letra o lembra para buscar se o paciente está respirando normalmente. No ciclo de assistência, você começa com uma rápida checagem do paciente, avaliando as vias aéreas e buscando pela respiração normal do paciente. Se as vias aéreas do paciente estão abertas e ele não respira normalmente, você aciona o SME e rapidamente avança pelo ciclo de assistência. Dentro do ABCAV, a porção CAV o lembra de como prestar RCP. O CAV refere-se a compressões torácicas, abrir as vias aéreas e ventilar pelo paciente. Quando um paciente não respira normalmente, você age de imediato para administrar compressões torácicas. Após as compressões, você abre as vias aéreas e então ventila pelo paciente. É assim que a RCP é prestada. Após ventilar pelo paciente, você prossegue com o ciclo de assistência, retornando para as compressões torácicas, abrindo as vias aéreas e ventilando pelo paciente. Você continua até a ajuda profissional ou um desfibrilador externo automático, DEA, chegar. Mais sobre DEAs adiante.
Se o paciente respira normalmente, você passa direto para o E da porção cave. O E o lembra para estabelecer controle de hemorragia grave, estabelecer controle de choque e estabelecer controle de lesão da medula espinhal. Você vai aprender a lidar com cada uma dessas emergências médicas mais adiante. Qual a primeira coisa a fazer numa possível emergência médica? Pode parecer estranho, mas a primeira coisa é pensar em si mesmo. Você precisa proteger-se, e isso é tanto para o bem do paciente quanto para o seu próprio bem, pois, afinal de contas, se você se ferir, não conseguirá prestar ajuda. A avaliação da situação é o processo de busca e prevenção de perigos na cena de uma emergência médica. É a primeira coisa que você faz e o que vai praticar. A avaliação da situação tem 3 etapas. 1. Pare. 2. Pense. E então 3. Haja. Pare e avalie a situação à procura de perigos. Pergunte-se, o que causou a lesão? Existem perigos? Procure por perigos potenciais como vazamentos de gás, substâncias químicas, radiação, cabos elétricos rompidos, incêndio, armas de fogo, risco de explosão ou depleção de oxigênio. É possível se aproximar com segurança? Pense sobre como se aproximar de modo seguro. Fique atento a possíveis perigos como o tráfego vindo em sua direção. É preciso desligar o motor de um carro? Aplique barreiras de proteção, se apropriado e disponíveis. Em seguida, pense. Formule um plano de ação seguro. É possível se manter seguro enquanto presta ajuda? Lembre-se de que a prioridade máxima é a sua segurança. Conheça os seus limites. Que tipo de assistência de emergência pode ser necessária? Como você aciona o SME local? É possível buscar um DEA ou pedir para alguém acionar o SME ou buscar um DEA? Pense no seu treinamento e relaxe. Agora, haja. Comece a prestar assistência. Siga as diretrizes de assistência de emergência que você aprenderá neste curso. Enquanto presta auxílio, você segue a sequência de prioridades das habilidades de assistência de emergência, mas a avaliação da situação e os cuidados consigo mesmo nunca param. Garanta sua própria segurança para poder ajudar outros em necessidade. Anteriormente, você aprendeu que algumas pessoas hesitam em prestar auxílio de emergência por medo de serem infectadas. As doenças que mais preocupam são as transmitidas pelo sangue e por outros fluidos corporais, com destaque para a hepatite B e C e o vírus da imunodeficiência em humanos, ou HIV. Como socorrista de emergência, você pode reduzir muito o risco de contaminação ao aplicar barreiras de proteção. Barreiras incluem luvas, barreiras para ventilação ou máscaras para ventilação, máscaras faciais e protetores oculares. Luvas e máscaras ou barreiras para ventilação são úteis durante a RCP. Luvas, protetores faciais e oculares são barreiras úteis quando você se expõe a fluidos corporais como sangue. Contudo, não atrase a assistência de emergência caso não haja barreiras de proteção disponíveis. Pesquisas demonstram que as chances de transmissão de doenças são baixíssimas durante a prestação de RCP. Você minimiza o risco de infecção ao colocar sempre uma barreira de proteção entre você e qualquer fluido corporal de outra pessoa. Assim como a avaliação da situação, o uso de barreiras é uma habilidade geralmente realizada antes de você começar a ajudar o paciente. Lembre-se de começar pela primeira habilidade, a avaliação da situação. Pare, pense e então haja. Conforme avalia a situação, vista luvas se as tiver. Vista-as cuidadosamente para evitar que rasguem. Remover as luvas assim que terminar de auxiliar um paciente é um pouco mais complexo. Seu objetivo é removê-las evitando respingar ou dispersar fluidos corporais. Para remover a primeira, belisque cuidadosamente o exterior da luva na região do pulso, desta forma. Em seguida, retire a luva enrolando-a delicadamente do avesso.
Segure a luva removida com a mão que ainda está com luva, desta forma. Para remover a luva restante, escorregue alguns dedos por baixo dela na região do pulso, rente à pele, e enrole-a do avesso, envolvendo também a luva removida anteriormente, desta forma. Por fim, coloque as luvas em um saco para descarte de resíduos infecciosos, conforme as diretrizes locais. Seu instrutor vai lhe mostrar como usar um ou mais tipos disponíveis de barreiras ou de máscaras para ventilação. Elas capturam ou isolam umidade ou fluidos da boca e da exalação do paciente durante a etapa de ventilações de socorro da RCP. Por ocuparem pouco espaço, é fácil manter um conjunto delas sempre à mão, mas lembre-se de que a chance de transmissão de doenças é baixíssima durante a prestação de RCP. O risco de contaminação pode ser ainda menor quando você socorre alguém com um histórico médico conhecido, como um familiar. Consequentemente, você não precisa negar ajuda só porque não tem uma barreira de proteção com você. Você já avaliou a situação e possivelmente aplicou barreiras de proteção. Agora está pronto para começar a avaliação primária. Avaliação é uma análise ou apreciação. Primária significa primeira em uma série ou sequência. A avaliação primária o ajuda a reconhecer condições potencialmente fatais e a prestar assistência de emergência prioritária. Na avaliação primária, você avalia